Você quer apoiar o nosso canal e nos ajudar a produzir mais conteúdo para você? É simples, basta você acessar o link da lojinha na descrição sempre que precisar comprar algum produto. Com este simples gesto, você estará nos ajudando muito. Coisas ruins acontecem com pessoas boas, coisas boas acontecem com pessoas ruins, e na hora que acontece, os bons precisam recrutar todos os elementos que o tornam bom, que os tornam bons, para que eles tenham condições de compreender a vida. Para a gente parar de chorar, sabe, o leite derramado, para a gente começar a olhar a vida com um pouco mais de coragem, com um pouco mais de disposição, com um pouco mais de maturidade. Até quando alguém morre na nossa vida, se a gente não se liberta para compreender a perda, a gente não organiza o luto nunca. A gente vai ficar amarrado aos nossos cadáveres 10, 20, 30 anos. Inclusive a gente até vive alguns aprendizados que só a perda de alguém muito essencial na nossa vida nos ensina. Uma delas é aquilo que o poeta Mia Couto, o escritor moçambicano, fala de maneira tão interessante. O morto amado, ele nunca para de morrer. Todos os dias você tem de conviver com aquela morte. Está vendo? É assim. Eu preciso entender que para eu chegar ao contexto dessa libertação, de ser capaz de organizar esse luto, eu terei que matar os meus fantasmas diariamente, eu terei que administrar a notícia novamente. Morreu, não existe mais. E buscar os recursos que a vida pode me oferecer para que eu tenha condições de chegar a essa superação. Deus nos amadurece para que a gente tenha condições de compreender esse refrão, que o verso tem reverso, que o direito tem um avesso, que o de graça tem seu preço, que a vida tem contrários. Mas mesmo nesses contrários, a gente pode ser muito, muito, muito harmonioso. E que a grandeza de uma alma depende justamente da capacidade que essa alma tem de reconciliar os contrários dentro de si. Então a liberdade interior me ajuda a fazer isso. Me ajuda a dar a Deus, me ajuda a perder. Quantas coisas eu já perdi na minha vida? Quantas pessoas eu já perdi na minha vida? Tem gente que tem ciúme do carro e fica bravíssimo, perde todo o equilíbrio quando fica sabendo que alguém usou o carro dele. Ou quando teve um risquinho ali, ele perde a paz, ele não dorme. Nós nos apegamos a situações, nós nos apegamos a pessoas, nós nos apegamos a status, nós nos apegamos até à imagem que temos. Tem gente que não aceita o processo do envelhecimento porque tem um apego à imagem que tinha na juventude. Falta de liberdade interior nos faz ficar cada vez mais apegados. O que é o ciúme? É um apego desordenado a uma pessoa, a uma situação, a um objeto. Esse feliz para sempre, ele existe desde que você compreenda este feliz para sempre como uma luta diária para que o contentamento de estar um com o outro nasça da luta, do empenho de fazer essa relação dar certo. Nós não temos o direito de pegar os contos de fadas e trazê-los para a nossa vida como se nós tivéssemos a obrigação de desempenhar os mesmos papéis daqueles que estão escritos na literatura. Não. A palavra de São Paulo em Gálatas nos fala de maneira brilhante, de maneira primorosa. É para sermos verdadeiramente livres que Cristo nos libertou. Permanecei, pois, firmes e não vos deixeis sujeitar de novo ao jugo da escravidão. Olha como o processo não termina no momento em que nós ficamos livres. Eu, ao ser libertado, ao dar um passo na direção da minha liberdade interior, eu preciso zelar para que as situações não venham me oprimir novamente. Porque todos
todas as estruturas que nos escravizam continuam. Eu me lembro quando a minha irmã morreu, meu Deus do céu. Eu pensei que eu nunca mais seria capaz de me alegrar com alguma coisa. Tamanha era a profundidade daquela dor. Eu vendo a minha mãe sepultar a minha irmã, eu fiquei pensando, eu acho que a minha mãe nunca mais será capaz de sorrir, de se alegrar por alguma situação. Mas ela, envolvida pela graça de Deus, foi aos poucos se restabelecendo. E você que conhece a dona Ana sabe como essa mulher não se economiza nas alegrias, né? Sem objetivos, um ser humano não vai longe. Mas o objetivo é sempre um fator que está ligado a um ideal. Eu quero isso para mim. Mas o que eu reconheço hoje ainda não me dá condições de viver a realização desse objetivo. Então aí você vai se colocar, se equalizar no tempo do empenho. Mas que as suas metas, elas não desconsiderem o seu processo atual. Eu não posso ter uma meta que desconsidere o que eu sou. Eu preciso amarrar as minhas metas à minha realidade. E na realidade eu sempre posso interferir. Mas eu acho que é o tempo. O tempo é maravilhoso e ele é pai da verdade em tudo, mostra tudo. Nada disfarçado dura, né? O tempo mostra os nossos excessos, né? Ele desmente as nossas mentiras, ele é danado. Você que nos acompanha em casa talvez esteja se identificando um pouco com essa conversa, porque também você, nas instâncias da sua vida, se sente também muitas vezes prisioneiro dos seus sentimentos mesquinhos, daquilo que há de mais primitivo em você. Essa oportunidade que a gente tem aqui de lembrar, de recordar que o cristianismo é o convite diário de nós acessarmos essas dimensões primitivas. E é por isso, minha gente, que eu gosto de frisar sempre que o contexto da religião tem de ser o contexto do amadurecimento humano. Nós não podemos dobrar os nossos joelhos no chão para rezar a Deus, esquecendo as nossas causas. Nós não temos o direito de viver uma mística que nos aliene, que nos impeça ou que nos prive de pensar as questões humanas. Nós não temos o direito de viver um relacionamento com Deus que não nos coloque na obrigação diária de olhar para aquilo que nós estamos vivendo, para aquilo que nós estamos escolhendo, para aquilo que nós estamos pensando. E dar uma limpada nesses excessos, né? A força do Evangelho, a libertação que ele provoca em nós, é justamente para que a gente tenha condições de superar as nossas mazelas, ir ao encontro dos que precisam de nós, estabelecer com eles comunhão, ainda que eles continuem diferentes de nós. Cada um assume a regra que escolheu para viver. E eu fico percebendo, Ziza, que às vezes nós ainda estamos tão distantes da proposta cristã, dessa fraternidade, justamente porque não somos livres. Você falou tudo. Verdadeira, né? Às vezes a gente experimenta sentimentos tão mesquinhos diante do sucesso do outro, diante da beleza que o outro provoca, diante da arte que o outro... Dói, né? Que coisa estranha isso, né? É imaturidade, na verdade. Na verdade, acho que essa falta... Não adianta, para a gente se alegrar com o outro, a gente precisa estar livre e feliz com o que a gente está vivendo. Senão você fica invejando o jardim do vizinho, né? Inevitável. Inevitável. E se alegrar com o outro é bom, só porque é leve. Só acontece se for verdadeiro. E a gente dá na cara, né? Vê na cara. Mas se de vez em quando alguém não nos retira desse senso comum e nos apresenta uma maneira nova de interpretar a realidade, a gente corre o risco de ficar acorrentado nas mesquinharias, né, do senso comum. Pensar diferente, pensar alto. Não era a proposta de Jesus? Ele não mudava a cabeça de quem ele encontrava para melhor, né? Ele fazia com que aquelas pessoas saíssem de um contexto antigo de interpretação de si mesmo, do outro, do amigo, da política, da religião, e fazia com que aquela pessoa avançasse aqui pela cabeça. O coração só muda depois que a cabeça pensou diferente.
E é tão importante, minha gente, você sentir que você não está estagnado. Nós vivemos num tempo de tantas escravidões, as escravidões do preconceito. Meu Deus do céu, às vezes nós assistimos a um debate político e as pessoas se atacam de maneira meu Pai de misericórdia, e você fica pensando, você vê o desrespeito de um ser humano pelo outro, você vê o tempo todo, você assiste a um noticiário e você fica percebendo a crueldade sendo cada vez mais presente entre nós. Por quê? Porque falta uma mentalidade que nos liberte. Falta uma mentalidade que nos dê condições de olhar para o outro com um pouco mais de amor, de olhar para o outro que vive a sexualidade diferente de nós, que fez opções diferentes de nós, e a gente ser capaz de ter um respeito por aquela pessoa, de não tratá-la com descrédito, como se ela fosse um ser humano de segunda grandeza. Hoje é aquele momento em que Jesus diz que se você quiser vir, você terá que abrir mão dos seus contextos para descobrir o contexto dele. Se traga você e a partir do momento que você se apresenta a ele, ele vai fazer uma grande obra na sua vida. Às vezes nós resgatamos o instinto tribal para poder nos justificar dos medos que a gente sente, das inseguranças que a gente carrega. Dá vergonha de admitir, eu sou ciumenta, eu sou insegura às vezes, eu tenho medo às vezes. A gente tem vergonha de dizer pra gente mesmo quem a gente é. E eu, de verdade, acredito e experimento muito que a misericórdia de Deus é um espaço maravilhoso para viver. É grande, sabe? É um lugar onde você entra e dá para respirar em paz e dizer: Jesus, olha que tipinho eu ando sendo aqui. Vamos conversar nós dois. Quero ser assim não, né? Ser livre é um projeto que nunca termina, né? Nós nunca estamos totalmente libertos. A antropologia cristã, ela nos ensina que a nossa liberdade interior precisa ser libertada diariamente. Porque é um dom. É um dom que me pede uma tarefa. Não recebo de mão beijada, né? Como se diz comumente quando as coisas são muito fáceis. Deus nos deu a liberdade como um dom. Eu trago dentro de mim, você traz em você, todos nós recebemos. Agora, ser livre é outra coisa. É como você ter uma planta que precisa crescer mediante o cuidado que a gente tem com ela. Quando você rega, quando você aduba, para que todo aquele potencial que há na semente se desenvolva e aquela semente possa tornar-se a árvore que potencialmente existe ali dentro. A mesma coisa é a liberdade. Poder dizer, hoje livre sou, é você assumir que você está num processo de libertação da própria liberdade. Toda vez que a gente se refere a nós o fazemos a partir de uma convicção de que existe uma parte aqui em mim, em você, que de alguma forma tem o controle de tudo. Dê o nome que você quiser. Eu gosto de chamar isso de consciência, que é o lugar onde Deus habita. Gosto sempre de fazer essa ponte religiosa, né? O discurso religioso vem junto com essa compreensão da psicologia, da psiquiatria. No meu cérebro existe aquilo que nós chamamos de consciência, que é o lugar que sabe tudo sobre mim. No meu livro, Por Onde For o Teu Passo, que lá esteja o teu coração, se você nunca leu, eu lhe recomendo. É um livro muito bacana. Falando do meu livro, falando que ele é bacana, desculpa. Eu gosto do livro. É um diálogo de um homem com a sua consciência, e a consciência é uma criança. Eu quis dar um significado assim: a criança, ela não tem rodeios, o que ela sabe, ela não fica dissimulada. Claro, depois ela vai aprendendo a ser dissimulada, mas você, no primeiro momento da sua vida, você foi absolutamente honesta, você foi extremamente transparente com o que você sentia e com o que você achava. Depois as pessoas lhe educaram,
para que você não dissesse tudo, dissesse apenas alguma coisa. Então a gente vai ficando dissimulado à medida que a gente vai sendo educado. Não deveria ser, mas a gente fica educado. Não digo tudo o que eu penso, não digo tudo o que eu acho, porque é uma lisura que eu procuro observar. Então eu estou diante de você, não gostei do seu corte de cabelo. Para que eu vou falar que eu não gostei do seu corte de cabelo, se isso não altera em nada? A não ser que eu tenha muita intimidade com você e eu sugiro, olha, da próxima vez, não sei o que você pensa sobre isso, mas eu acho que seu cabelo fica melhor assim. E você tem todo o direito de dizer, a cabeça é minha, o cabelo é meu e quem tem que gostar sou eu. Aí você dá um palpite na vida de alguém que você ama, se não. Mas nós temos essa parte de nós que de alguma forma não foi contaminada pela hipocrisia, pelos disfarces que nós costumamos dar. Nós chamamos isso de consciência. Quando essa parte de nós que tem o comando identifica que algo não está bem, ela manda um recado. E de que forma nós temos esse recado? Qual é a febre da doença emocional? O conflito. Se o corpo, quando adoece, precisa nos dar um indicativo de que algo não está bem com ele, uma febre, por exemplo, quando nós não estamos bem emocionalmente, a manifestação chama-se conflito. O conflito é a febre das emoções. O conflito é aquela realidade que lhe coloca um obstáculo entre aquilo que você é com aquilo que você está sendo. Aquele que você é e aquele que você está sendo. Pode ser que aquele que eu estou sendo hoje não tenha nada a ver com aquilo que eu sou na minha essência. Então eu fui assumindo coisas na minha vida que não me diziam respeito, e por ter medo de contrariar alguém, eu fui acatando aquilo como meu, foi ficando para mim, fui assumindo, não fui tendo coragem de dizer que aquilo não era para mim, que aquilo não tinha nada a ver comigo, e de repente aquela situação se avolumou e eu deixo de morar bem dentro de mim. E aí eu fico conflituado. A febre das emoções é o conflito. Fico conflituado, não caibo dentro de mim, não sei como agir, não sei como viver, como fazer. E o conflito, ele se estabelece dentro de nós assim, como uma espécie de espinho no travesseiro. Sabe, como se você tentasse dormir numa cama cujo travesseiro está forrado de espinhos. Toda vez que você deita a cabeça, você sente o espinho. Está desconfortável, não consigo dormir. Às vezes, aquele desconforto vai aumentando. E o que eu preciso fazer? Preciso enfrentar. Preciso pegar esse travesseiro e tirar espinho por espinho, jogar fora, para que o travesseiro volte a ser confortável. Na vida emocional acontece a mesma coisa. Às vezes nós vamos permitindo que alguns contextos extremamente desconfortáveis vão ficando na nossa estrutura de vida, e a gente vai convivendo com aquilo, e a gente vai passando os dias, e a gente vai se adaptando a isso. É como se a gente se adaptasse à doença, como se você se adaptasse à febre. Não, o seu corpo não foi criado para ficar constantemente em estado febril. Aliás, a febre é um desconforto horrível. Você perde o ânimo, você perde a disposição. Você tem que tomar um antitérmico. Mas qual é o antitérmico para o conflito? Qual seria a porção que teria alguma ação sobre esse conflito? O enfrentamento. O que é o enfrentamento? É a capacidade, a coragem que você tem de colocar-se diante daquilo que está sendo desconfortável do ponto de vista das emoções para você. Por que eu estou sentindo isso? Por que eu estou tão desconfortável em mim? E você tentar identificar.
Pode ser que você tenha assumido muita coisa que não era sua, que não era para você, que não tem nada a ver com você, e você foi se adaptando. Pode ser que você tenha estendido aquele relacionamento que você sabe que já acabou há muito tempo. Não existe respeito, não existe amor, não existe solidariedade, só existe a obrigação. Aquele relacionamento pode ser de amizade, pode ser de namoro, pode ser de casamento, pode ser o que for. Todo relacionamento precisa ser purgado. As nossas relações, até mesmo as obrigatórias, você precisa purgar a sua relação com seus filhos todos os dias. Ou se não é todo dia, né? Porque daí pensando que a gente vai ficar aí eternamente terapeutizando tudo, seria o ideal. Mas pode ser que você coloque para você a regra de pelo menos uma vez na semana pensar na qualidade dos seus relacionamentos. De que maneira você está levando adiante os vínculos que você tem. E você identificar os conflitos que existem em cada relacionamento. Inclusive, aquele relacionamento que não passa por uma outra pessoa, mas que passa por uma escolha. O trabalho que você tem, por exemplo. O trabalho não é uma pessoa, mas é uma escolha que você fez um dia. E pode ser que o seu corpo, as suas emoções estejam tentando lhe mostrar que esse trabalho é um lugar de infelicidade para você, que você ficaria muito mais feliz e muito melhor se você até ganhasse menos, mas estivesse trabalhando em algo que lhe realizasse. Tá bom, mas aí você pode dizer para mim, padre, e a estabilidade que eu alcancei? Você precisa pesar isso, inclusive para ter direito de escolher pela estabilidade, sabendo que ela pode ser um aprisionamento para você. Mas até escolher a estabilidade, mesmo sabendo que ela lhe faz mal, precisa ser uma escolha. Esse conflito precisa ser sanado, precisa ser ouvido. Tá bom, eu chego à conclusão de que eu sou infeliz no meu trabalho, mas eu fico por causa da estabilidade. Mas você então fez o enfrentamento. Você chegou à resposta. O que é cruel é quando você não chega a uma resposta, mas você fica naufragada o tempo todo nas enormes ondas do seu descontentamento. Eu não ficaria num lugar, mesmo que me desse estabilidade, estando eu infeliz. Mas as outras pessoas têm o direito de viver isso. Sim, até para ser infeliz as pessoas têm o direito. E eu sei que às vezes é difícil a gente olhar isso e permitir que o outro seja infeliz. Quantas vezes eu quis mudar a cabeça das pessoas que eu amo, porque eu queria a felicidade para elas. Porque elas naquele momento não queriam o mesmo que eu, e eu precisava de alguma forma ficar bem com a opção de não poder interferir mais. Tá bom, a vida é sua, tudo o que eu tinha de dizer eu já disse, inclusive vou parar de falar, para não ficar aquela coisa desagradável também para mim, de ficar eternamente dizendo a mesma coisa, mas a partir deste momento viva o seu conflito e decida. Se é isso que você quer, então tá bom. Até para você ser infeliz você tem o direito. Até de ser infeliz você tem o direito. E eu não posso interferir na sua escolha. Mas é bom que essa escolha tenha passado pelo enfrentamento. Eu enfrento os meus conflitos. Eu não deixo para amanhã. Tá bom, esse amanhã, minha gente, eu não preciso ler literalmente, compreender literalmente. Às vezes o amanhã é mês que vem, ou depois dessa pandemia. Eu cheguei à conclusão de que, muitas pessoas já concluíram isso antes de mim. Eu assumi isso para mim como uma regra de vida. Que eu nunca posso tomar uma decisão importante quando eu estiver muito feliz ou quando eu estiver muito triste. Decisões importantes só devem ser tomadas quando eu estou no equilíbrio das minhas emoções. Nem tanto lá, nem tanto cá. Para mim tem dado certo. Às vezes eu passo por momentos difíceis em que eu quero reagir imediatamente. Eu penso, para que eu vou reagir a isso agora? Se a vida ainda está trabalhando,
A vida ainda está trabalhando. Quantas coisas eu achei que eu tinha a compreensão delas e de repente eu percebi que não tinha nada e o tempo me mostrou, meu Deus, que ilusão a minha. Pensar que eu tinha resposta para aquilo e não tinha. Às vezes eu achei que eu estava enxergando a verdade, não era. Era um equívoco. O tempo veio e desmentiu, então hoje eu tenho tido muita paciência comigo. Muita paciência, preciso ter. Porque senão a minha vida será pautada a partir dos impulsos. E eu não posso ser impulsivo. Eu cheguei à conclusão de que para mim a impulsividade me coloca num contexto de muita burrice. Burrice racional e burrice emocional. Toda vez que eu penso em perdão, toda vez que eu falo da minha capacidade ou da minha incapacidade de perdoar, eu estou falando intimamente, primeiramente, da capacidade que eu tenho de me reconciliar comigo. Porque se eu não me reconcilio comigo, se você não se reconcilia com você, dificilmente a gente será capaz de se reconciliar com os outros. Perdoar é reconciliar-se. Eu preciso perdoar em mim. O Fábio que não deu conta de muitas coisas. Você precisa perdoar em você a mulher, o homem, que tantas vezes não foi capaz de cumprir com aquilo que lhe foi pedido. Perdoar é você viver reconciliado consigo. É a primeira instância de todo perdão. Aliás, a instância de toda a realidade humana tem origem em cada um de nós. Isso não é um pensamento egocêntrico, não é uma forma irresponsável de compreensão da realidade, não. Sempre que você quiser compreender o mundo, compreenda-se. Sempre que você tiver o desejo de ter um olhar sobre uma determinada realidade, veja-se. Você, eu, precisamos diariamente fazer a mesma cena. Colocar à mesa ou na cama, onde você se sentir mais à vontade, as fases da vida. Autoconhecimento é isso. É você ter a oportunidade de saber quem foi você quando criança. Quais eram os seus medos? Quais foram os primeiros momentos mais difíceis da sua história? Quem estava do seu lado? O que você ouviu dessas pessoas? O que lhe traumatizou naquela época? O que lhe libertou também naquela época? Tudo aquilo que nós fomos, nós precisamos tomar conhecimento. Porque às vezes nós queremos perdoar hoje, mas nós não temos a autoridade para perdoar. E você vai entender isso. A autoridade só nos chega através do conhecimento. Eu só posso perdoar algumas fases dentro de mim e me livrar dos pesos que elas me impõem nos dias de hoje, se eu tiver condições de conhecer isso. A psicologia nos ensina isso. O que é o trauma? É uma realidade que não cabe dentro da gente. O trauma é todo e qualquer acontecimento que a nossa emoção ou a nossa capacidade emocional não é capaz de resolver naquele momento. Claro que na infância, volto a dizer, por não termos os filtros da maturidade, os filtros da inteligência, do discernimento, do bom senso, nós somos muito mais facilmente traumatizados do que na vida adulta. Hoje, quando você sofre uma perda, quando você sofre uma ofensa, uma traição, você tem recursos emocionais que lhe ajudam a sair disso. Você tem amigos que vêm, lhe falam, lhe convidam a sair. Você tem os recursos da sua profissão. Você pega alguma coisa para fazer, vai ocupar a sua mente, vai tentar reconstruir o fato dentro de você e você segue. Eu sei que a fórmula não é mágica e se fosse nós não acreditaríamos nela. Eu nunca acreditei nas fórmulas mágicas. Mas essa fórmula é eficaz. Se você escolher perdoar, por mais difícil que seja,
Se você escolher arrancar de si, da sua mente, os sentimentos nocivos, estragados, que tantas vezes geram a sua conduta, a sua maneira de pensar, de falar e de sentir, você obterá um resultado lindo. Você chegará com muito mais facilidade a essa versão nova de si mesmo. É o que eu desejo, do fundo do meu coração. Que você continue inédita a si mesmo, para si mesmo, buscando no seu dia a dia pensar as realidades que ainda precisam ser perdoadas, as pessoas que ainda precisam ser reinterpretadas, para que tudo isso deixe de ser um entrave na sua realização pessoal. Eu tenho um profundo respeito pela condição humana. A mim sempre foi muito instigante ter a oportunidade de chegar ao cerne de uma pessoa. É claro que tudo aquilo que nós enxergamos de fora é apenas uma parte. É apenas um detalhe do todo que aquela pessoa é. Quando nós estamos diante de uma pessoa, nós não temos ideia de tudo aquilo que fez parte da sua história, de tudo aquilo que foi metabolizado, bem vivido, esquecido, ou então colocado no lugar da memória que nos ajuda, mas também não temos ideia de quantos fracassos aquela pessoa carrega em si, quantos sofrimentos, quantas lutas, quantas batalhas. Eu nunca tive a compreensão de destino na minha vida ou na vida de quem passa por mim. Eu sempre gosto de entender como um processo de liberdade que às vezes me aparecem com mais facilidade, mas eu tenho liberdade de escolher. Eu escolho aquilo que me faz mal, eu escolho aquilo que me faz bem. E o destino a gente vai construindo assim, Adriana. A gente não tem controle de tudo, mas a gente sabe que quanto mais conscientes a gente estiver, quanto mais a nossa intuição estiver aberta, isso é um fruto da espiritualidade, você ter a sua intuição mais dilatada, nós chamamos isso de estado de presença, né? Que é quando você está de fato onde você está. Você tem a percepção das pessoas. Você consegue saber se aquela pessoa é do bem ou não, se aquilo é bom para você ou não. Então esse estado de alerta é o primeiro passo para que as nossas escolhas sejam mais favoráveis. Então eu acho que viver é sempre escolha. Não tenho o controle do que eu escolho, mas eu faço de tudo para escolher bem, porque eu sei que quando eu escolho bem, o retorno disso é mais favorável. Quanto mais a gente vai se compreendendo, mais a gente vai se tornando livre, inclusive para chegar à conclusão de que levar este peso não é inteligente. Por que às vezes é tão difícil você convencer uma pessoa de jogar o rancor fora? Porque a pessoa que precisa decidir ainda não é a adulta de hoje que a gente pode enxergar. Quem precisa ser convencida é a menina que um dia foi machucada, que um dia foi magoada, que um dia foi abandonada, que um dia foi traída. Sim, são as fases da nossa vida que nós precisamos mergulhar nas águas do perdão. Às vezes eu me encontro com algumas pessoas com quem eu me desentendi na vida e elas tentam lembrar o que aconteceu. Eu tenho, graças a Deus, uma lembrança curta para o que não foi bom. Como é que foi mesmo? Por que a gente brigou? Qual foi o motivo? Não lembro mais. Sinal de maturidade. Sinal de que quem deixou de mandar em mim, quem deixou de dar ordens a mim, é a criança. Você poderia dizer, padre, isso só é possível quando eu faço uma terapia? Não. A terapia é até um momento muito importante deste processo. Mas eu tenho aprendido
E isso para mim é vida espiritual, que não tem nada a ver com religião. Vida espiritual não é um privilégio de religiosos. Vida espiritual é tudo aquilo que me inspira, tudo aquilo que sopra sopro dentro de mim, que me mantém em pé. E a pesquisa humana, a busca por si mesmo, é o exercício mais bonito de vida espiritual que nós podemos fazer. Toda vez que eu tento me conhecer, toda vez que eu tento me investigar, que eu passo essas fases da vida tentando entender, como é que eu faço isso? Conversando com a minha mãe, conversando com meu pai, com os meus irmãos mais velhos, com quem me viu numa fase em que eu não era ainda capaz de me ver. Quando o processo é muito inconsciente, às vezes a pessoa não sabe que ela está fazendo isso. Às vezes aquela dificuldade que nós conseguimos identificar hoje, como eu disse no início, eu olho para você e eu vejo a mulher que você se tornou, mas eu não faço ideia de quem lhe comanda. Quando eu tenho uma parte de mim que não foi devidamente curada pelo perdão, quando eu não me reconciliei com isso, eu tendo a ser muito domado por isso. E às vezes isso é uma forma que já se tornou consciente. Então a pessoa sabe que ela se sente assim e ela achou confortável se sentir assim, porque daquela forma ela consegue chamar a atenção das pessoas. Requer perda, né? Requer saber perder. Então tá bom, eu vou abrir mão desse coitadinho que eu sou, desse menino que o tempo todo está chorando, pedindo atenção. Consequentemente, fico mais na necessidade de agir, de tomar decisões. Essa semana, Adriana, eu estava falando, não tem muito a ver, mas eu vou trazer porque é uma forma de explicitar o quanto muitas vezes nós somos comandados pela criança que somos. Eu digo que eu tenho um profundo amor por arquitetura. Eu amo uma casa bonita, eu amo uma igreja bonita, um teatro bonito. Mas eu comecei a observar que quando nós adultos sentamos com os arquitetos para fazer um projeto da nossa casa, quem senta com eles geralmente são as crianças carentes que ainda somos, que precisam de muitos metros quadrados para se sentir bem na vida. E eles nadam de braçada, porque aí constroem casas enormes que vão nos dar uma manutenção terrível e a gente vai usar alguns poucos metros quadrados daquele ambiente. Mas na verdade a casa muito grande, a casas com portas enormes, com salas imensas que dá para abrigar 70 famílias lá dentro, é um pouco fruto da decisão da criança imatura que está dentro de nós. Porque se eu estivesse, claro, eu posso muito bem ser livre e querer uma casa grande, mas aí é o adulto que está decidindo. Não é a criança carente que nunca teve nada e que agora tem, que precisa mostrar para os outros que ela é poderosa, que ela subiu na vida, que ela venceu a pobreza. Não, é disso que eu estou dizendo. Um trabalho que a gente precisa fazer com muitos, e eu faço isso comigo o tempo todo, e muitas pessoas que me procuram para uma direção espiritual, é isso. Tenha coragem de reconhecer em você aquilo que é cômodo manter. Há pessoas, eu acho que quem nos assiste sabe muito bem do que nós estamos falando, descobriu o estado de vítima como um lugar confortável, porque é a partir daquele estado de vítima que ela chama a atenção das pessoas. Mas isso não é viver, isso é semi-vida. Viver é você ficar livre disso. Inclusive para, no momento se você quiser fazer um charme, chamar a atenção de alguém, você está livre e consciente disso. Olha, eu vou fazer um charminho aqui para chamar a atenção do meu marido hoje, ou do meu namorado, da minha namorada. É livre até mesmo para decidir isso. Mas quando isso é um processo inconsciente, é muito sofrimento, porque a pessoa tem aquela postura e não sabe exatamente como fazer para mudá-la. Então nós, na experiência de perdoar e sermos perdoados, eu não tenho dúvida, quem perdoa, embora a voz seja do homem de hoje, quem está de fato perdoando é a criança que em mim
ainda tem necessidade de chamar atenção para as suas dores, para os seus traumas, para os seus sofrimentos. Quando eu consigo, por meio da reflexão, do entendimento, entrar em acordo com essas fases e dizer: está tudo certo, a vida não me deve nada, está tudo certo, eu preciso perdoar para seguir. Não faz sentido ser um homem magoado, ser uma mulher magoada. Não é inteligente. Obrigado pela sua companhia. Derrame sobre nós a bênção do Deus Todo-Poderoso, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Por mais que a vida seja difícil, ninguém está fora da possibilidade de ser feliz. Apesar de todos os problemas que tem, de todos os limites que precisa enfrentar, faz parte da nossa condição humana. Ninguém tem vida perfeita. Gente, quando nós começamos a compreender a felicidade como um projeto possível, quando a gente deixa de idealizar essa felicidade, eu vou ser feliz quando isso for assim, quando fulano de tal, quando meu marido for perfeito, quando a minha esposa for perfeita, não vai nunca. As pessoas não serão perfeitas. Agora você pode buscar uma harmonia interior que vai lhe dar condições de lidar um pouco melhor com a imperfeição do outro e até, minha gente, lidar com ela de maneira mais responsável. Porque às vezes nós fazemos a manutenção do erro do outro. Às vezes somos nós os responsáveis pela não mudança do outro. Muitas vezes sou eu o responsável por aquilo que não é transformado no outro. Minha gente, toda vez que Jesus nos coloca diante de uma realidade que precisa ser transformada, o primeiro a ser beneficiado somos nós. Porque às vezes a gente fica interpretando, que Deus egoísta é esse que fica querendo que eu seja como Ele quer que eu seja. Não, é que a consciência de Deus sobre o que eu posso ser é muito mais iluminada do que a minha. E o seu querer para mim é que eu esgote essas possibilidades ao máximo. Eu preciso elevar à categoria máxima as minhas possibilidades, porque Deus sabe que eu posso. Ele sabe quais são os meus talentos, Ele sabe quais são as minhas possibilidades, as minhas aptidões. Mas eu posso correr o risco de morrer sem ter descoberto, porque não cravei as unhas na matéria-prima da minha realidade. Não cravei as unhas para poder arrancar todos os excessos que tantas vezes me afastam daquilo que eu posso ser. E muitas vezes me limito a ser um ser amargurado, mais ou menos, derrubado. Porque não faço o enfrentamento para eu ser quem eu posso ser. Nós somos a luta, nós somos a estrada. Eu vou me transformando, eu vou agregando na minha experiência tudo aquilo que eu vou recolhendo pela estrada. É isso que vai me tornando mais feliz, minha gente. E eu gosto particularmente de usar muito mais o termo realizado do que feliz. Eu preciso me realizar como pessoa. Eu acho que a palavra realização, ela inspira um pouco mais do que felicidade. Eu ser um homem realizado, mesmo tendo problemas, estou no lugar certo, fazendo a coisa certa. Por isso vou dormir bem. Por isso vou estar satisfeito com as lutas que eu preciso enfrentar. Porque dificuldade todo mundo tem. Não é no seu trabalho que tem dificuldade, mas não. Você pode até no primeiro momento se iludir achando que você tem mais problemas do que eu. Cada um tem a sua quantia. E se a gente for ter a honestidade de contar, nós vamos descobrir que nós temos problemas muito parecidos.
Agora, você precisa enfrentar os seus problemas. Eu não posso enfrentá-los por você. Eu preciso enfrentar os meus problemas. Eu tenho lá, na estrutura da minha vida, os problemas que são próprios da minha vida, que são próprios do meu ser, da estrutura que me cerca. E preciso administrar diariamente tudo isso para que eu tenha o direito de extrair a satisfação de ser quem eu sou. Um médico, por exemplo, ele tem os problemas que são próprios da profissão dele. E ele consegue ser feliz mesmo tendo todas as dificuldades ali. Por quê? Porque ele enfia as unhas na realidade e vai lá buscar o motivo da sua satisfação. A satisfação é um diamante que nós vamos encontrar todo dia, no meio dos cascalhos. Porque se você resolve prestar atenção naquilo que deu errado, você vai se distrair com os cascalhos e você nunca vai chegar ao diamante da realidade. Quantas coisas dão errada todo dia? Se você escolhe ficar nelas, você vai ficando aborrecido com o tempo, amargurado. Se você não é capaz de ver o lado bom da vida, você vai ficar sempre lá, aquela pessoa cabisbaixa, desinteressada e desinteressante também. Que é muito ruim a gente ficar próximo de uma pessoa assim, que não encontra motivos para a sua alegria, que fica sempre pedindo o diamante do outro que não encontrou o seu. Não é justo com o outro, não é justo com você. Você tem o dom de garimpar esse diamante em você. Não queira recolher o diamante que o outro alcançou. É seu, é sua luta. E outra, você pode até se iludir, o diamante que ele alcançou vai me trazer alegria. Não traz, não. O diamante da realidade só tem brilho aos olhos de quem o de fato produziu, quem de fato o produziu. Eu preciso produzir na estrutura da minha realidade um diamante por dia, porque é com esse diamante na mão que eu encerro o dia. É com ele que eu enfrento a noite. E é com ele que eu recebo o dia de amanhã. Só que amanhã ele não serve mais. O diamante de hoje brilhou hoje. O diamante de hoje me enriqueceu hoje. Amanhã eu tenho que começar a luta toda de novo. Porque ele não sobrevive à luz do dia amanhã. Serviu para hoje. Amanhã a realidade será outra. Os problemas serão outros, as alegrias serão outras, os desafios serão outros, e eu preciso lá enfiar a unha nessa realidade e extrair o diamante do dia. Não é assim que você precisa fazer lá no seu trabalho todos os dias? Se você insistir em ficar com a cara amanhecida, não vai conseguir nada. Se você chegar no seu trabalho amanhã, do mesmo jeito que chegou hoje, não espere muito de você. Você tem de renovar antes de sair de casa esses motivos. Se nós não renovamos esse diamante diariamente, ele vai perdendo o brilho, aí nós vamos ficando com aquela pedra morta na mão, desanimados, sem vida, sem alegria. E isso vai gerando em mim, minha gente, um desconforto existencial, e eu deixo de buscar a pedra todos os dias. É por isso, por mais pecaminosa que seja a estrutura onde nós estamos, o desafio é pessoal. Eu tenho que buscar a pedra, o diamante que está no meio de tantos cascalhos, porque senão a minha vida vai perdendo sentido, a minha vida vai perdendo o brilho, vai perdendo o viço. Se na sua casa, se você não fizer a sua busca por ser o melhor filho, o esposo fiel, a esposa fiel, o irmão, isso vai perdendo com o tempo. E daqui a pouco você não acredita mais na sua experiência. Quando você deixa de acreditar naquilo que você pode alcançar de você mesmo, você está decretando a sua sentença de morte. Quando você se deixa levar por aquilo que é mais mesquinho em você,
você decreta a sua sentença de morte. E não basta estar no meio dos outros. É preciso estar com os outros. Mas a gente só pode estar com os outros quando a gente conseguiu harmonizar no mais íntimo do nosso coração a nossa identidade, a nossa luta pessoal, o nosso autoconhecimento, esse crivo onde nada escapa ao questionamento da consciência. Será que eu estou sendo negligente? Será que eu estou deixando de buscar essa pedra preciosa? Será que eu estou insistindo em guardar aquilo que eu já alcancei de mim? Será que eu não estou ousando ir além? Como o velho boiadeiro levando a boiada, tocando os dias pela longa estrada. É assim que Deus nos quer, minha gente. Vida perfeita não temos, mas a gente pode ser um bom garimpeiro. E eu gostaria de começar esse programa com uma pergunta. O que é que você faz quando a vida não dá certo para você? Como é que você reage diante de tudo aquilo que não aconteceu do jeito que você esperava? Como é que você costuma reagir diante daquilo que é trágico, daquilo que faz sofrer, daquilo que te desconcerta? Como é que você reage diante de tudo que na vida é contrário? Pergunto isso porque pessoas interessantes costumam nascer da solução que dão para essas realidades. Eu já vi muita gente interessante crescer na vida e tornar-se ainda mais interessante justamente porque soube administrar uma dificuldade. Faz parte da vida humana, né? Sobretudo quando a gente é criança, a gente acreditar que tudo tem que ser certinho, que tudo é muito bonito. Faz parte daquela visão ingênua que a gente tem da vida, né? Que as pessoas são perfeitas, que as realidades são perfeitas, que o mundo é perfeito. Faz parte do contexto da infantilidade, daquilo que é ingênuo. Mas de repente a vida vai nos encaminhando para a gente descobrir que não é bem assim. Não é como a gente sonhou, não é como a gente imaginou, não é como a gente idealizou. É o momento em que o ser humano começa a lidar com seus fracassos. Porque a gente só sabe que é fracasso à medida que a gente toma consciência dele e administra. Não é verdade? Quando a gente é criança, nós vamos sendo contrariados e nós vamos descobrindo que nem tudo é do jeito que a gente quer. E é por isso que no processo da educação, pais e mães, irmãos e todo mundo que faz parte do processo da educação da criança, a verdadeira educação consiste em contrariar na hora certa. Porque se a gente não contraria o filho na hora certa, depois ele vai ficar infantil o resto da vida, achando que tudo tem que ser como ele quer. Você já deve ter convivido com pessoas assim, que ficaram infantis durante muito tempo porque não tinham condições de lidar com os próprios fracassos. Foram pessoas mimadas pela vida. Não enfrentaram as dificuldades porque foram poupadas o tempo todo. E você já deve ter identificado isso em você. Momentos em que você tinha dificuldade de lidar com seus problemas, com as adversidades, com aquilo que era contrário ao que você queria, justamente porque faltou maturidade. Mas você também já experimentou o crescimento que é possível acontecer cada vez que nós sabemos colocar a vida sobre a mesa, descobrir o que a gente não gosta, o que a gente gosta e aprender a conviver com isso. Digo isso, minha gente, porque nós só poderemos alcançar o ideal da santidade que Deus nos propõe o dia em que a gente começa a ter consciência de que o santo se faz a partir dos contrários. É o momento que a gente precisa identificar dentro de nós aquilo que nos desafia para a gente crescer ou para a gente involuir. Involuir é você retroceder, né? É você deixar de avançar.
Quantas vezes na vida nós passamos por situações que, porque a gente não soube enfrentá-la, porque a gente não soube administrá-la, a gente evoluiu, a gente se transformou numa pessoa pior. Mas o processo de Deus na nossa vida é nos fazer avançar. É a gente descobrir aquilo que hoje está nos contrariando, é a gente descobrir um sofrimento que hoje está agudo dentro de nós, e nós darmos uma direção certa a esse sofrimento, para que ele venha nos amadurecer. Eu gosto muito daquela palavra, eu não sei onde é que está na Sagrada Escritura, que diz que quando a criança ela não tem condições de comer alimentos sólidos, lhe é dado leite, que é um alimento rápido, é fácil engolir, não é verdade? Não dá trabalho tomar um copo de leite, mas dá trabalho comer um prato, arroz, feijão, um pedaço de carne. Mas nós, à medida em que nós vamos crescendo, nós não podemos ficar somente no alimento fácil, porque senão a gente vai morrer desnutrido. O alimento, o leite, é o alimento de um tempo certo da vida. É um tempo controlado. A medicina nos ensina quanto tempo a criança pode ficar só com o leite materno. Mas depois ela começa a ter que fazer o esforço de comer comidas mais sólidas para melhorar até mesmo o seu processo, para o seu crescimento, para o seu desenvolvimento humano. Ela precisa passar do alimento fácil para o alimento mais difícil de ser digerido. O organismo vai se adaptando a essas mudanças. A fisiologia nos ensina tantas coisas sobre a vida espiritual. E a Sagrada Escritura, quando coloca isso, está justamente nos mostrando que, da mesma forma como a fisiologia precisa de coisas mais fáceis no início, com o tempo ela vai pedindo também realidades mais difíceis, mais complexas. É como aprender matemática. A gente só será capaz de realizar operações de álgebra se um dia a gente aprender que 1 mais 1 é igual a 2. Quando nós passamos pelas operações simples, a maturidade espiritual humana, minha gente, passa pelas mesmas regras. Se eu não soube administrar os pequenos conflitos que a vida me ofereceu, eu não vou conseguir lidar com as grandes dificuldades que a vida vai me oferecer à medida que o tempo passa. E é interessante isso, porque ninguém está livre disso. Envelhecer é você lidar com os limites da vida. A disposição que você tinha na sua juventude, você não tem mais hoje. Mas quem disse que isso é perder? Isso é perder quando você olha apenas de um foco. Mas se você amplia a visão que você tem do envelhecimento, você vai descobrir que a idade, a velhice, a maturidade vai lhe dando oportunidades de você lidar com você mesmo de um jeito novo. Você começa a esbarrar no limite de forma positiva e você descobre naquele limite uma causa de crescimento para você. Você descobre naquela realidade que é contrária, aparentemente algo que está colocando ainda mais limites para você, mas aí você descobre que existe um passo a ser dado naquele momento. Crescer em Deus. Eu, quando eu fico melhor como pessoa, porque eu me despertei para uma realidade que antes me acorrentava, antes me deixava pior, a gente começa a galgar espaços mais nobres, mais elevados. E isso é crescimento espiritual. Ontem, por exemplo, no lançamento do nosso livro aqui em Belo Horizonte, Cartas entre Amigos, eu e o Gabriel Chalita, uma mulher colocou o livro Cartas entre Amigos para eu autografar, me olhou e disse assim: Padre Fábio, eu li o livro Quem Me Roubou de Mim, e sabe qual foi o resultado daquele livro na minha vida? Eu disse: não. Fiquei pensando, alguma coisa espiritual, alguma vitória que ela alcançou do ponto de vista, libertou-se de um relacionamento, qualquer coisa assim. Ela disse: eu terminei o livro e comecei um processo de emagrecimento, perdi 36 quilos. Foi interessante isso? Uma leitura espiritual influenciar na sua disciplina física. Ela descobriu que ela precisava se amar um pouco mais, que ela precisava se cuidar um pouco mais. Gente, já valeu ter escrito o livro. Se alguém ficou mais leve no corpo e consequentemente também na alma, já valeu ter escrito. Quantas vezes o peso do corpo se transforma também em um peso na alma? Tá certo que existem pessoas leves no peso do corpo e pesadíssimas na alma.
O corpo é o território do sagrado, nos ensina o judaísmo de maneira bonita. Se a gente mergulha na teologia judaica, você vai descobrir o corpo como um território do sagrado. Tão lindo, minha gente. Você descobrir que o respeito ao corpo é também o respeito ao espírito, e que o respeito ao espírito é também o respeito ao corpo, porque nós não somos duas realidades, nós somos uma unicidade. A antropologia nos ensina isso. Nós somos corpo e alma. O cuidado de uma realidade reflete na outra. E isso é interessante, você ir descobrindo na sua vida as exigências que a própria vida vai lhe dando, as situações contrárias que a vida vai colocando para você, e aí, como é que você reage? Ou você escolhe crescer, ou você escolhe evoluir. E às vezes a coisa é tão trágica que a gente pensa, não, aquela pessoa agora vai só piorar, e de repente ela reage de uma maneira tão nova. Por quê? Deus é o motivo é a lente por onde nós olhamos a realidade. Tudo depende também da lente que nós olhamos, né? Para qual lugar nós estamos colocando? Qual é o filtro por onde passa o nosso olhar? E religião é para isso, minha gente. É nos ajudar a compreender o processo humano, o processo espiritual, e a gente se transformar em pessoas melhores por causa da religião que a gente vive. Sua opinião é importante para nós. Comente abaixo. Inscreva-se para mais conteúdo enriquecedor e ajude-nos a espalhar essas mensagens positivas compartilhando este vídeo.